Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, tudo certo aqui? Professor Nilmar de Aquino para mais um vídeo do projeto Oráculos Concurso. Desta feita, nós vamos trabalhar com processo civil, tá? Processo civil voltado à preparação de vocês para concurso de tribunais. Vamos responder questões da banca Sebrasp, que é a provável banca aqui do concurso do TJ do estado do Ceará. Então vamos lá, se você já é inscrito no canal, já chega deixando aí o seu like, compartilha com teus amigos que também estudam para concurso e deixa o seu hypar que nos ajuda bastante. Vamos lá, vamos para a primeira questão, tá aí na sua tela, projeto Oráculos Concurso, primeira questão de processo civil diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida se... Ora, pessoal, presta atenção que existem 4 possíveis condutas a serem adotadas pelo juiz quando ele recebe a petição inicial. A primeira é o cite-se, que somente é possível se a petição inicial estiver em termos, ou seja, se ela atender todos os requisitos legais. A segunda é a ordem de emenda, é a determinação de emenda da petição inicial. É possível quando o juiz verificar um vício sanável. A terceira possibilidade é exatamente o indeferimento da petição inicial. Sempre que o juiz observar um vício insanável. E quais são os vícios insanáveis? Isso é que a questão está querendo saber. Vem aqui comigo, por favor. Vamos abrir um nosso slide aqui para a gente trabalhar. Vejam, atenção. Atenção. Os vícios insanáveis, eles estão expressamente consignados, pessoal, deixa eu aparecer aqui para trabalhar com vocês, no artigo 330, tá? Do CPC. Artigo 330, como nós aprendemos bem no nosso curso teórico. E o 330 diz o seguinte: em primeiro lugar, quando a petição foi inepta. No caso de inépcia da inicial, petição inepta é caso de indeferimento, beleza? Também o é no caso de ilegitimidade de parte, ilegitimidade de parte, quando faltar interesse de agir, quando faltar interesse processual, em outros termos, faltar qualquer uma das condições da ação processual e, por fim, houver desobediência a ordem de emenda da petição inicial, tá? Que é exatamente o que a questão quer saber. Sempre que houver descumprimento da determinação de emenda, então o juiz vai indeferir a petição inicial. Esses são os casos aqui. Lembrando que petição inepta é aquela que existe, é aquela que contém um defeito, uma irregularidade, seja no pedido ou na causa de pedir. Sempre que você vir no enunciado da questão, pelo enunciado da questão, um defeito, uma irregularidade no pedido e ou na causa de pedir, nós temos uma inépcia da inicial. Beleza? Vem comigo, então, verificando aqui a questão, olha o que é que diz o item A. Depois de intimado a emendá-la, o autor não cumpria a diligência determinada pelo juiz. Exatamente. Acabamos de ver, né? Então, quando ele descumpre a ordem de emenda da inicial, indeferimento. Não indicar o endereço do réu, ainda que seja possível citá-lo. Ora, aqui nós temos um vício sanável, né? Basta intimar para ele corrigir esse vício. Então, não é caso de indeferimento. E por último, o item C, melhor dizendo, tiver sido distribuída a juiz relativamente incompetente, todas as duas C e D estão erradas, porque agora, pessoal, a consequência, no CPC de 2015, né? A consequência jurídica para o reconhecimento da incompetência
seja ela absoluta ou seja ela relativa, é a remessa dos autos ao juízo competente. E por último, o autor demandar a quantia ilíquida, tem nada a ver, é normal, a única exigência é que ele pode, obviamente, demandar uma quantia ilíquida, mas para executá-la tem que antes abrir uma fase autônoma, que é a liquidação de sentença. Beleza? Então, nós temos item A de avião, a resposta da primeira questão. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Deixa eu sair aqui da tela. Segunda questão diz assim: a reconvenção. A reconvenção, item A, deve ser respondida pela parte contrária no prazo de 5 dias, contada a juntada da reconvenção aos dados digitais. Está errado isso aqui. Veja que na reconvenção haverá intimação do autor reconvindo, que é o réu da reconvenção, para responder à reconvenção no prazo de 15 dias, beleza? Então, não é 5 dias, não são 5 dias, o prazo aqui é de 15 dias, beleza? B de bola, só pode ser proposta contra o autor, tá errado também, B de bola. Veja, hoje o CPC de 2015 permite a reconvenção com litisconsórcio com terceira pessoa, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, o réu reconvinte pode litigar, pode ajuizar a ação com o terceiro em face do autor reconvindo, como pode o autor reconvindo também ser demandado em face de terceira pessoa, tá? Então, pode ter litisconsórcio com o terceiro, tanto no polo ativo quanto no polo passivo da reconvenção. C de casa, não necessita conter valor à causa, tá errado. A toda a causa deve ser dado um valor, ainda que esta causa não tenha valor econômico determinado. É esse o sistema do CPC. Como a reconvenção enseja demanda nova, obviamente que exige o valor da causa, tá? D de dado, pode ser proposta independentemente da contestação, sem problema algum. Essa é a nossa resposta. Lembre-se, atualmente, se o réu for contestar e reconvir, ele terá que apresentar a reconvenção dentro da contestação. A reconvenção, então, aparece como um capítulo adicional da contestação. Mas isso, reitero, se ele quiser contestar e reconvir. Lembrando que contestação é um ônus processual, não é uma obrigação, um dever do réu. Então, o réu pode não contestar. Ele, neste caso, será revel e poderá sofrer os efeitos negativos da revelia, mas é a opção dele. Ele pode, então, somente reconvir, se assim ele quiser. E, obviamente, quando ele apenas reconvém, sem apresentar contestação, ele apresentará a reconvenção em uma peça processual autônoma. Beleza? D de dado, então, correto. Vamos lá para o item E. Segue a sorte da ação, não podendo ser analisada se houver desistência pelo autor. Errado, pessoal. Veja, apesar de nós termos uma ação principal e uma reconvenção, essa reconvenção ela não é uma ação acessória a essa ação principal, tá? A dita ação principal. A reconvenção é uma demanda autônoma, independente, e, portanto, ela não segue a sorte da ação principal. Se o juiz não julgar a ação principal por algum motivo, isso não afeta o julgamento da reconvenção. Por isso, o item E de elefante está errado, beleza? E se você chegou aqui e não deixou seu like, pelo amor de Deus, nos ajuda. Deixa aí o like. Mas eu tenho, a partir desse ponto, um aviso muito importante para te fazer. Nós, a partir dessa semana e vai até o dia 6 de dezembro, começamos aqui no nosso canal a Black Friday, tá? E aí, nós temos uma super condição para a aquisição dos nossos cursos a partir de hoje até o dia 6 de dezembro, utilizando o cupom BLACK, em letra maiúscula. Utiliza BLACK, tá? Se você tiver interesse em algum dos nossos cursos teóricos, nós estamos com 30% off em todos os cursos teóricos, ganhando como bônus todos os cursos de questões. O link estará na bio do nosso Instagram. Se você deseja adquirir apenas o curso de questões, nós temos 10% off utilizando o cupom BLACK, mais 10% se você pagar no Pix, tá? Temos combo de civil, processo civil e processo penal para analista
e processo civil e processo penal para técnico. São 120 questões, no mínimo, de cada uma dessas matérias, beleza? Lembrando que as questões são comentadas item por item, assim como eu faço aqui, e o diferencial é que você vai ter acesso também aos nossos slides anotados durante o curso, beleza? Já estamos na metade aí do curso, você já encontra metade das questões, metade dos comentários. Vamos entrar agora na terceira semana. Então aproveita aí a nossa Black Friday, beleza? Ótimo, vamos lá. Vamos, meus queridos, para a terceira questão. Terceira questão diz assim: de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil sobre a sentença e a coisa julgada, item A. Caso a apelação insurja-se contra a sentença que extingue o processo sem exame do mérito, cabe o efeito de retratação, tendo o juiz o prazo de 5 dias para se retratar. Perfeito aqui. Por quê? Porque a gente já viu que a possibilidade do juiz se retratar à luz da apelação interposta pela parte prejudicada é o chamado efeito, presta atenção, regressivo do recurso. E esse efeito regressivo, ele não é próprio do recurso de apelação, ele é próprio do recurso de agravo. Na apelação, ele é excepcional e somente possível em 3 hipóteses. Primeira hipótese é na sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, é exatamente isso que ele está questionando aqui, é da sentença de improcedência, né, liminar do pedido, e a sentença nas causas do ECA. Nessas 3 hipóteses, a apelação é dotada de efeito regressivo, possibilitando o juízo de retratação no prazo de 5 dias. Beleza? Por isso o item A está correto. Vem aqui comigo, vamos para o item B. Oferecida a contestação, o autor não poderá, com ou sem o consentimento do réu, desistir da ação. Não, está errado. Veja, ele pode. Só que quando o réu oferece contestação, a desistência da ação, que pode ocorrer até a prolatação da sentença, depende da anuência do réu. A diferença é que se o réu ainda não contestou, a desistência independe de sua anuência. Fechou? Vem comigo, ser de casa, nós temos o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 6 meses por negligência das partes. O prazo, na verdade, pessoal, é de 1 ano, tá? Prazo correto aqui, mais de 1 ano o processo ficar parado por negligência das partes. Então, assertiva errada. D de dado, haverá resolução do mérito quando o juiz reconhecer a perempção, a litispendência ou coisa julgada. Está errado. Ora, perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem são matérias preliminares, pessoal, que, nesse caso, levarão à extinção do processo sem julgamento do mérito. Não se resolve o mérito quando o juiz, obviamente, reconhece a litispendência, a coisa julgada. Beleza? Vem comigo, última assertiva. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor independe de requerimento do réu. Está errado. Se já foi oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono de causa do autor, meu povo, depende, tá? Não tem esse in aqui. Depende de requerimento do réu. Ou seja, inclusive a súmula 240 do STJ diz que essa extinção, obviamente, não é automática, depende de requerimento do réu. Beleza? Foi o que ensejou a redação do dispositivo legal no CPC de 2015. Então, terceira questão está aí, a de avião. Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: quanto aos recursos, item A, a apelação terá como regra somente o efeito devolutivo. Está errado, pessoal. Está errado aqui o item A. Veja, a apelação, via de regra, ela é dotada do duplo efeito. Ela possui efeito suspensivo e devolutivo. Agora, nas hipóteses excepcionais do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, que você deve comer com arroz com feijão, tá?
deve devorar esse dispositivo a fim de assimilar, porque ele despenca em prova, estão as situações excepcionais onde a apelação é dotada apenas de efeito devolutivo, ou seja, ela gera efeitos a partir da publicação da sentença, como ocorre, por exemplo, nos processos de interdição, como ocorre nas ações de alimentos, na ação de divisão e demarcação de terras, dentre outras. Beleza? Vem comigo, tá aí o item A, então, errado. B de bola, dos despachos, cabe o recurso de correição parcial. Tá errado. Despacho na sistemática do CPC é irrecorrível, tá? Irrecorrível. Eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe aqui. Veja, um dos requisitos recursais para, portanto, possibilitar a interposição do recurso é o interesse. E a pessoa só tem interesse recursal quando ela é prejudicada pela manifestação do juiz. A manifestação judicial que prejudica uma das partes é a decisão judicial. E ela se difere dos despachos exatamente por isso. O despacho, ele não causa nenhum gravame processual a nenhuma das partes. E é exatamente por isso que na sistemática do CPC eles são irrecorríveis. Já a decisão judicial tem aptidão para causar prejuízo processual a uma das partes. Por isso, tanto a sentença quanto o agravo de tanto a sentença quanto a decisão interlocutória, que são espécies de decisões judiciais, elas podem ser recorríveis. A sentença pela apelação, a adesão interlocutória pelo recurso de agravo de instrumento. Fechou? Então, vem comigo, B de bola, errado. Vamos para C de casa. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte. Está errado. Renúncia e a desistência independe da anuência da parte contrária. Beleza? E o item D diz o seguinte: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já vimos até aqui, perfeito. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, correto? Veja, pessoal, realmente o recorrente ele pode desistir do recurso interposto a qualquer tempo, sem precisar da anuência do recorrido ou de eventuais litisconsortes. Beleza? É ato processual pessoal dele, do recorrente. Agora, veja que para que haja a tese de repercussão geral e a tese, firmada em julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo, os tribunais superiores fazem julgamento por amostragem. Então, eles mandam subir 3 recursos, esse é o número médio, de tribunais do país. Então, São Paulo envia um, o Ceará envia outro, o Paraná envia outro, e aí o STF ou o STJ, ele vai fazer essa análise. Veja, vamos supor que ele afetou um recurso. Ele afetou um recurso. E a partir dessa afetação, ele criou a tese a partir desse recurso. A tese a ser afirmada em repercussão geral ou em julgamento de RESP ou RE repetitivo. Tese esta que vai ser observada pelos demais órgãos jurisdicionais do país. Mesmo que o recorrente desista daquele recurso, e é direito dele, como a gente viu, obviamente que isso não vai prejudicar a análise feita pelo Tribunal Superior para afirmar a tese jurídica, que é o precedente judicial. Beleza? Por isso o item D está correto. Vamos para o item E. O recurso adesivo fica de início subordinado ao recurso independente. Mas, se deixa houver desistência ou for considerado inadmissível, substituirá autonomamente. Não, aí não. Veja, aqui o recurso adesivo é um recurso dependente do recurso principal. E aí, pelo princípio da gravitação jurídica, ele segue a sorte do principal. O que ocorrer com o recurso principal afeta, obviamente, o recurso adesivo, que é um recurso acessório. Então, se o recurso principal não for julgado, porque, por exemplo, o recorrente dele desistiu, o recurso adesivo cai, porque a razão dele existir
não existe mais. Beleza? Ótimo. Então, E de elefante está errado. Quarta questão, D de dado. Vamos avançar, vamos para a questão número 5. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar a quantia certa. Pessoal, veja, o cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sem crédito, tá? E o pressuposto para o cumprimento de sentença é a coisa julgada. É o trânsito em julgado da sentença condenatória. Uma vez que ocorra o trânsito, esse cumprimento de sentença, ele se inicia a requerimento do credor, ora exequente. Então, o credor vai requerer ao juiz a abertura do cumprimento de sentença, da fase executiva do processo sem crédito. Ele vai fazer isso, esse requerimento, através de uma petição ao magistrado, obviamente que instruído com o demonstrativo atualizado e discriminado do cálculo. Não basta apenas ele querer a execução, o cumprimento de sentença, mas ele vai ter que mostrar ao juiz quanto é que ele vai cobrar, né? E por que ele está cobrando aquela quantia. À luz do requerimento feito, se o juiz considerar que tudo está correto, ele vai determinar a intimação do devedor, do executado, para pagar no prazo de 15 dias. Esse é o prazo do pagamento voluntário. Pagando, acabou a execução e, por via de consequência, o processo, né? Satisfação, obviamente, aqui voluntária. Agora, se não há pagamento, 3 efeitos incidem após o prazo de 15 dias. Primeiro, uma multa de 10% e honorário de 10%, então a dívida aumenta em 20%. A expedição imediata do mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça. E, por último, nós temos a fluência de um novo prazo de 15 dias para que o executado ofereça a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa da fase executiva do processo sem crédito. Beleza? À luz disso, vamos analisar as assertivas. Item A. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar a quantia certa. Item A. Face-á a requerimento do exequente. Até aí, perfeito. Sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 10 dias. Está errado, o prazo não é de 10 dias, são 15 dias, como eu disse. É iniciado de ofício? Não, a requerimento do exequente. Será realizado sempre perante o juiz de primeira instância, inclusive nas causas de competência originária dos tribunais. Pronto. O errado é a partir de inclusive. Por quê? Porque, via de regra, realmente o cumprimento de sentença se inicia junto a um juiz de primeiro grau. Não importe onde a causa transite em julgado. Ela pode transitar em julgado no STF, mas o cumprimento de sentença volta ao juízo de primeiro grau que proferiu aquela decisão. Todavia, nas causas originárias dos tribunais, obviamente, se a ação lá começou, lá vai ser dado o cumprimento de sentença. Beleza? Então, vamos criar aqui uma regra geral para você entender. Onde a ação se inicia, deverá haver o cumprimento de sentença. Fechou? Assim você não erra. Vem comigo, D de dado, só pode ter início depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se admitindo o cumprimento provisório. Claro que não, se admite o cumprimento provisório, obviamente o trânsito em julgado em definitivo, ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, obviamente enseja o cumprimento definitivo da sentença. E por fim, face-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. Assertiva correta, como a gente já tinha dito, é de elefante. Deixa eu tomar uma água aqui, vamos para a sexta questão. Sexta questão diz assim, meus caros: de acordo com o Código de Processo Civil, a ação monitória. O primeiro ponto aqui que você tem que observar é em relação à ação monitória. A ação monitória é a ação adequada para que você transforme transforme um documento escrito que não tem força executiva em um título executivo judicial. Como assim, professor? Veja, existem títulos executivos extrajudiciais que são aqueles documentos, né, como cheque, a nota promissória, a escritura pública,
contrato particular assinado por duas testemunhas e pelo devedor, esses documentos, eles têm força executiva, não se submetendo a um processo cognitivo para depois haver execução. Então você já entra diretamente com um processo de execução. Esse é o processo autônomo de execução que é lastreado nesse título executivo extrajudicial. O problema que se levanta é, e se você tiver um documento escrito, mas ele não tiver força executiva? Como é que você faz? Você entra com ação monitória. Para quê? Para que o mandado judicial se transforme num título executivo judicial e você já tem a oportunidade de ir para a fase executiva, sem precisar mais do processo cognitivo, que pode demorar muito tempo. A grande vantagem da ação monitória é que se a parte demandada não apresentar embargos monitórios, o juiz convola o mandado judicial em um título executivo judicial. Então você passa a ter, numa ação rápida, um título executivo a ser cumprido, beleza? Então, ótimo. À luz disso, vamos analisar cada uma das assertivas. Vem comigo, diz o item A o seguinte: permite a oposição de embargos pelo réu desde que garantido o juízo. Assertiva errado, pessoal. Na sistemática do CPC de 2015, nenhum embargo, nem os embargos à execução, nem o embargo monitório exige para ser apresentado, ajuizado, garantia do juízo. Não, beleza? Então não se exige, está errada a assertiva, vamos ver de bola. Não pode ser proposta contra a fazenda pública, assertiva errada. Errada e há muito tempo, porque já existia a súmula 339 do STJ permitindo, beleza? Permitindo. Então, a súmula 339 do STJ já dizia que é cabível ação monitória contra a fazenda pública. E essa sistemática foi incorporada pelo CPC de 2015. Está lá no artigo 700, que trata da ação monitória, mais especificamente no parágrafo 6º, tá? Então, vem comigo, vamos para o item C de casa. Destina-se exclusivamente à pretensão de receber pagamento de quantia em dinheiro. Errado. Essa assertiva, aliás, pega muita gente, porque muita gente tem na cabeça, principalmente advogados, iniciantes, que a ação monitória serve exatamente para a força executiva. Há um título executivo que representa um pagamento em dinheiro. Não. A obrigação também pode ser de dar, de fazer ou de não fazer, não só de pagar. Beleza? Ótimo. Então, vamos para a próxima. D de dado, admite reconvenção. Correto, pessoal. Correta a nossa assertiva. De fato, veja que nessa situação, o CPC de 2015 deixou assentada a possibilidade de reconvenção em ação monitória. A ação monitória é a principal, a reconvenção é a demanda, a demanda reconvencional, onde, como a gente já viu, é possível, inclusive, haver litisconsórcio com terceira pessoa, no polo ativo e no polo passivo. Beleza? Então, D de dado está correto. Vamos para o item E. Deve ser instruída com prova documental com eficácia de título executivo. É erradíssima, né? Afinal de contas, o objetivo da ação monitória é convolar um documento sem força executiva em um título executivo judicial. Então, obviamente, não cabe a possibilidade da assertiva E. Beleza? E aí, meus queridos alunos, se vocês chegaram até aqui, não deixa de deixar aí, não esquece de deixar o like, né? Deixa o seu hypar, nos ajuda e muito. E não esqueça, nós estamos em Black Friday, então, se você quer adquirir um dos nossos cursos e se você gosta aqui do projeto Oráculos Concurso, tenho certeza que você vai adorar os nossos cursos de questões, eu vou deixar o link na descrição do nosso site. Lá você escolhe os nossos cursos, todos eles estão com 10% off, inclusive as isoladas, tá? Do curso de questões. E com mais, se você pagar no Pix, ainda tem mais, cumulativamente, 10% off. Você pode chegar então a 20% do preço normal, beleza? Então, vou deixar o link na descrição, aguardo todos vocês no nosso curso de questões e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Forte abraço em todos, fiquem com Deus e já sabem, vamos juntos até a posse.